Nos drones, esse dispositivo é elétrico, então ele gira mais, as gotas ficam menores também, mas é um dispositivo elétrico, é um motor que faz isso girar, porque ele não tem velocidade suficiente para isso. Por que eu trouxe esses dados de dois equipamentos que são bastante usados no mercado? É para falar que um é melhor que o outro? Não. É para falar que eles são diferentes. Então, eu vejo muito em aplicação aérea, né, o agrônomo, o piloto, o técnico, liga para o vizinho, para o amigo e fala, ô fulano, né, qual configuração você está usando aí no seu atomizador? Que lugar que você está colocando, que ângulo você está usando, e faz a mesma coisa. E aí começa a ter os problemas de deriva, problema de falta de uniformidade, né? Porque a gente tenta reproduzir uma situação que é diferente. 75 de ângulo das pás, por exemplo, para o travicar, eu tenho gotas próximas a 200. Para o microspin, já maior que 250. Então, são alguns exemplos, tá, pessoal? Outra coisa que a gente precisa observar, quanto mais rápido for a aeronave, se eu estiver usando uma mesma configuração de uma aeronave mais lenta, maior vai ser a fragmentação das gotas. Então, se você liga para o colega e fala assim, olha, o que você está usando aí? Ele tem um Ipanema, por exemplo. Ah, estou usando tal ponta. Você tem um Air Tractor. Então tá bom, você vai, coloca lá, usa a mesma configuração. Só que ele voa 180 e você é 250, por exemplo. Então o tamanho das gotas, o DMV, vai ser muito diferente. Para um vai ser 170, por exemplo, a 260 km por hora, e para outra aeronave vai ser cerca de 250. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado. Para quem é do Cerrado, para quem é de Tocantins, por exemplo, né? Já deve ter visto aplicações em que você faz, principalmente se a condição meteorológica não estiver tão boa, e aquela gota fica em suspensão. Então, isso acontece muito, pessoal, de fazer um ajuste na barra, aquela gota fica num tamanho muito reduzido e a gente acaba perdendo por falta de ajuste adequado, da ponta adequada para aquela situação, né? Se alguém já viu aí, depois pode até contar para a gente, né? Mas isso acontece muito. Por exemplo, ó, a 180 km por hora, com uma ponta CP 8006, como essa da foto aqui, tá? É um jato, uma ponta de jato tipo leque, né? Eu tenho percentual menor que 100, próximo a 10%. A 260 por hora, isso já dobra, já vai para mais de 20%. Então, existem pontas que são mais adequadas para uma aeronave a pistão e outras que são mais adequadas para uma aeronave turbohélice, que nunca você vai conseguir uma configuração que dê uma segurança, por exemplo, se você escolher, se você não escolher a ponta certa. Então, isso a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? A gente tem bastante material, se alguém tiver interesse, a gente pode mandar depois também ou olhar no site. E por último, pessoal, para a gente finalizar essa primeira etapa sobre espectro de gotas, quero mostrar para vocês que a aplicação terrestre ela é diferente de aérea quando a gente pensa em adjuvantes. Nem sempre o adjuvante, que é um bom redutor de deriva para aplicação terrestre, vai ser um bom redutor de deriva para aplicação aérea, principalmente se o vento estiver exercendo influência nessa aplicação, no processo de geração de gotas, tá? E a velocidade de voo interfere muito. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui essa linha azul, uma aplicação de glifosato sem adjuvante nenhum. A linha verde, esse herbicida mais um surfatante. E em vermelho, esse herbicida mais um polímero, que é considerado, esse polímero em específico, ele é considerado um redutor de deriva em aplicação terrestre, tá? E o parâmetro que a gente está avaliando é o V100, aquela porcentagem de gotas muito finas. Então, o que a gente observa?
independente da velocidade, o surfatante, né, o adjuvante, classificado como surfatante, ele reduziu o percentual de gotas menores que 100, ou seja, reduz o potencial de deriva. Por outro lado, o polímero, independente da velocidade, ele aumentou o potencial de deriva, porque aumentou o V100, né? Praticamente dobrou em alguns casos, ou seja, o risco de deriva nesse caso vai ser muito maior. Lembrando que esse adjuvante em aplicação terrestre, ele nesse específico, ele tinha um efeito oposto, né? Por isso que a gente sempre fala, aplicação aérea é diferente de aplicação terrestre, pessoal, e a gente precisa entender isso. Nem sempre é fácil da gente mensurar, mas é importante a gente buscar quem faça essa pesquisa prévia para nos trazer essas informações, tá certo? Bom, terminado esse primeiro assunto, né? Eu acho que a gente já pode entrar na questão dos estudos de faixa. É outro aspecto muito importante em aplicação aérea, né? Nada adianta você fazer, de nada adianta ter um espectro de gotas adequado, selecionar o adjuvante adequado, e na hora de fazer a aplicação, você ter uma uniformidade de aplicação ruim. Aí o produto não vai funcionar direito, ou não vai controlar bem o bicudo, não vai controlar bem a lagarta, né? E aí você quer entender por que aquilo está acontecendo e quando você vai a fundo você vê que tem uma uniformidade ruim. Em terrestre, atingir essa uniformidade é um pouco mais simples, tá? Hoje a gente tem equipamentos que ajudam a gente a averiguar, por exemplo, a vazão das pontas, né? A gente tem práticas como o do IPP, mas em aplicação aérea, esse estudo ele é um pouco mais complexo, né? Não muito, a gente vai ver mais à frente, mas muito importante. Então, só para a gente caminhar juntos, para quem não tem tanta familiaridade com a área, quando a gente fala de faixa de deposição total, pessoal, vocês olham aqui nessa letra B, é o seguinte, você faz uma pulverização, né, é gerado as gotas, aquelas gotas elas vão se depositando. Do centro da aeronave, no centro da aeronave, geralmente a gente tem uma deposição maior. Isso acontece para drones, helicópteros. E à medida que vai se distanciando, essa deposição ela vai diminuindo. Então a gente tem mais ou menos, né, só para título de ilustração, como se fosse um triângulo aqui, tá? Mais deposição no centro e menos nas laterais. Assim como as pontas de pulverização e aplicação terrestre precisa de sobreposição, eu preciso de sobreposição e aplicação aérea para que eu tenha o que a gente chama de faixa efetiva de deposição, que é a distância entre uma passada e outra, de centro a centro da aeronave ou do drone, né? Para a gente ter complementar essas áreas de menor deposição. Você tem a somatória e a faixa ela fica com uma deposição adequada, tá? Desde que você tenha uma faixa uniforme. Esse é o, vamos dizer assim, o pulo do gato, o X da questão, tá? Bom, existem basicamente, né, existem outros, mas dois procedimentos operacionais que são bastante comuns, que é o sentido de aplicação back-to-back, ou vai e vem. Isso é muito usado para drones, então você faz uma passada, chega no final da passada, o equipamento faz a posição para a segunda linha de aplicação e volta aplicando. Lá no final vai para a terceira e volta aplicando, e assim por diante. Isso é o que a gente chama de back-to-back, né? Ou vai e vem. E um outro procedimento é o carrossel. Esse é muito usado por aviões agrícolas. Então, você faz uma passada aplicando, depois pula algumas, por exemplo, nesse exemplo aqui você pula duas e faz uma passada lá no meio e depois vai como se fosse fazendo um caminhamento em círculo para melhorar o rendimento operacional da máquina, tá? Então, esse é o chamado de carrossel.
Em um procedimento, você vai ter asa esquerda sobrepondo com asa esquerda. Em outro procedimento, asa direita sobrepondo, por exemplo, com asa direita. Né? Depende do sentido que você está, de qual das duas você escolhe aplicar. Se a gente não tiver uma aplicação adequada, pessoal, a gente pode ter casos como esse da imagem, tá? Então, você vê uma área facheada, que a gente costuma chamar na prática, né? Ou com falhas bem nítidas nesse caso, e possivelmente foi ou excesso ou falta de produto durante as aplicações. O que pode ter causado isso? Aplicações com faixas muito largas ou aplicações com faixas muito estreitas, ou ainda, pessoal, dentro da faixa de deposição, pode ter falhas que, mesmo havendo a sobreposição e uma largura que teoricamente seria adequada, ainda assim a gente vai ter problema na qualidade da aplicação. Importante, isso pode acontecer para aplicação com drones, com helicópteros, com aviões, e quando é herbicida, às vezes a gente consegue observar, né? Você olha, você enxerga, você consegue detectar. E se for uma aplicação, por exemplo, de inseticida? Como eu vou saber que não ficou uma boa aplicação, né? Às vezes até um fungicida, né? Então, a gente precisa avaliar como está ficando a qualidade da aplicação aérea. Uma das formas de fazer isso é através do sistema que a gente chama de inspeção de faixa de deposição. O que é isso? A gente abastece a aeronave com água e corante, passa sobrevoando sobre um fio com vento de proa para pegar o formato daquela faixa de deposição para ver se ela está ficando homogênea ou se ela está ficando com depressões e acúmulos, tá? Então, passa sobrevoando com o vento de proa. Enquanto isso, a gente avalia temperatura, umidade, velocidade de direção do vento, altura da aeronave, pega todos os parâmetros de uma aplicação. E depois que a aeronave passa, que o fio ele é pintado, entre aspas, com as gotas, né, que são pulverizadas, a gente espera um pouquinho para isso secar, recolhe, faz algumas repetições, tá? De um tripé ao outro, são quase 50 metros. Antigamente a gente fazia isso com papel hidrossensível, com placa de vidro, né? Hoje esse método ele é mais moderno. Nós trouxemos isso para o Brasil em 2017, fomos os pioneiros nesse sistema, né? E esse fio que vocês estão vendo aqui, então ele é recolhido, né? Vai ter vamos dizer assim, o raio-x da faixa de deposição e lido, avaliado num espectrofotômetro de fio. Então ele é enrolado nessa bobina, ela vem lá do campo, a gente coloca aqui no equipamento, tem um leitor e à medida que esse fio é desenrolado, vai traçando o gráfico aqui na tela do computador, tá? Então, por exemplo, pessoal, isso é importante, ó, vocês prestarem um pouco de atenção. Aqui a gente tem, por exemplo, uma faixa de deposição total, que é essa área verde, tá? E a linha tracejada é a largura de faixa esperada, que seria a largura equivalente à faixa de deposição efetiva, tá? Nesse caso, eram 26 metros. O que a gente observa nessa aplicação que chama atenção? Vocês estão vendo que tem pontos com falhas, com essas depressões, né? Indicados pela faixa vermelha. Em outros pontos tem um pouco de acúmulo, né? Então não está como aquele aspecto bonito, adequado de uma aplicação que a gente viu há pouco. Então, não basta eu selecionar uma largura de faixa adequada se eu tiver problemas na faixa de deposição. Tá? Muitas vezes a sobreposição que eu tenho, seja no sentido back-to-back, seja no sentido carrossel, não é suficiente, vamos dizer assim, para consertar um problema. O problema tem que ser feito com ajuste de ponta de pulverização, de atomizador, de altura de voo, né? Então, tudo isso interfere e torna a aplicação aérea
diferente da aplicação terrestre. Dentre todos os vários aspectos, né, que diferem cada plataforma de aplicação, esse é um ponto que precisa ficar claro, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma pesquisa, foram quase 40 configurações avaliadas em vários locais pelo Brasil, né? E nós observamos que 76% das aplicações, né, avaliadas aéreas tinham algum problema, em maior ou menor nível, né? Uma falha aqui, um acúmulo lá, um problema no centro, um problema mais na lateral. Então, um percentual grande, né, com problemas, e só 24% estavam adequadas, ou seja, estavam uniformes. Então, né, isso acende um alerta, falou, opa, preciso tomar mais cuidado com aplicações aéreas. E isso, pessoal, eu acredito que vai valer para o caso de drones também, tá? A gente não tem tantas informações ainda com drones, né? Temos alguns dados de pesquisa já, mas é uma preocupação que todos deverão ter, tá? Bom, pensando então que eu tenho 76% das aplicações feitas com problemas, aonde está esse problema? Então, boa parte desses problemas, eles estão, mais de 40%, embaixo da fuselagem das aeronaves, ou seja, embaixo da cabine, que é onde o piloto não consegue ver. Pode ser, por exemplo, uma falta de deposição ou excesso de deposição. Então, a pessoa pode voar mais alta, pode voar mais baixo, fazer faixa mais larga ou mais estreita, ele não vai conseguir resolver o problema, porque isso é problema de posicionamento, de ajuste, né? Então, embaixo da fuselagem, né, da barriga ali do avião, é onde mais tem problema. Depois, na raiz da asa esquerda, que é bem no começo da asa esquerda, que ele também tem dificuldade de ver. E em terceiro, na raiz da asa direita. Vórtices de ponta de asa também foi um problema, né? E outros aí com cerca de 10%. Então, mais ou menos um raio-x dos problemas que a gente encontrou no campo. Bom, vou mostrar para vocês aqui, já indo para o final da nossa conversa, um pouco sobre aerodinâmica e qualidade de aplicações, né? Alguns exemplos. Então, quando a gente fala em aerodinâmica, drones, helicópteros, aviões, cada um tem sua característica, tá? Vórtice de ponta de hélice, de asa, né, ou de hélice, por exemplo, vai acontecer em todos os casos. Eu peguei um exemplo aqui de um avião agrícola e a gente chama de vórtice de ponta de asa. Esse movimento, e se a aeronave não estiver bem ajustada, na altura correta, com os atomizadores na posição adequada, é mais nítido de ser visto. Então, como o avião, para voar, para ter sustentação, a pressão na parte de baixo da asa, no intradorso, se eu não me engano, né, é maior que na parte de cima, para igualar essa pressão depois que a aeronave passa, o ar ele ganha um movimento circular, da área de maior pressão para de menor pressão. Então, quando é feita a pulverização, pode acontecer dessa pulverização pegar esse movimento. E isso é um problema, né? Um problema porque aumenta o potencial de deriva, piora a qualidade da aplicação. Então, a gente precisa evitar isso, tá? Aqui é só um exemplo. O problema pode estar também no vórtice de hélice, gerado pelo torque, né, pelo movimento. Então, a gente também precisa posicionar o atomizador no local adequado, acertar o ajuste da rotação dos atomizadores. Em drones, em helicópteros, eu também preciso fazer o posicionamento adequado das pontas, né? Eu sei que, principalmente em drones, nem sempre é possível eu mexer no posicionamento, mas a gente precisa estudar as estratégias, tá? Agora, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, tá? Drone é muito diferente de avião e é diferente de helicóptero, apesar de ser uma plataforma de aplicação aérea, tá? Então, ele é mais complexo, né? Não que seja mais difícil, só precisa
ter um entendimento diferente. Por exemplo, ó, ele voa, né? A aplicação ela é feita, muitas vezes, quase da altura que é feita por um avião agrícola, 3 metros, 3,5 metros. Porém, ele não tem a velocidade de um avião. Então, o processo de geração de gotas é diferente. Em alguns casos, o processo de geração de gotas vai ser mais parecido com um pulverizador terrestre, né? Que o que domina o processo de geração de gotas é a pressão. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, aquele efeito downwash, né? Que é o movimento descendente do ar gerado pelas hélices, pelos rotores, né? Que lembra até um turbopulverizador que é usado, por exemplo, na cultura do café. E dependendo da velocidade que esse drone se desloca, esse efeito ele vai ter um comportamento diferente nesse movimento descendente das gotas. Pode ter maior ou menor efeito. Quanto mais rápido ele se deslocar, a tendência é que menor seja esse efeito. Então, a gente precisa ter um bom entendimento disso tudo para conseguir um bom ajuste, uma aplicação com qualidade e segurança quando eu penso na utilização de drones. Tá legal, pessoal? Não é para confundir ou para piorar, é só para mostrar que é diferente. Tá? Muitas vezes a gente fala, né, que o helicóptero também tem esse efeito downwash. Só que, como eu disse, pessoal, conforme eu aumento a velocidade de deslocamento, mais horizontal é o fluxo de ar e menor é esse efeito na pulverização com relação ao direcionamento das gotas para a cultura. Tá? Chega um ponto que isso é praticamente neutralizado, né? Só que para o drone é diferente do helicóptero, ele é mais pronunciado. Então, cada plataforma tem a sua característica de aplicação, tá certo? Para finalizar, né, nós temos feito muitas pesquisas com drones para empresas nacionais e até algumas empresas multinacionais também, com certeza, né, principalmente. Então, pesquisas de deposição, pesquisas de deriva, pesquisas relacionadas ao espectro de gotas e caudas de pulverização. E eu trouxe para vocês aqui um resultado de deriva física, tá? Praticamente tudo que a gente tem hoje vem de fora, então tem muitos trabalhos são feitos na China, então pouquíssimas coisas a gente tem no Brasil. E nós já temos, né, um banco de dados considerável de pesquisas feitas aqui. Então, por exemplo, nessa pesquisa, avaliando a deriva física de 0 até 60 metros da área pulverizada, a gente observa, né, que teve deriva até os 60 metros, então em nenhum ponto a deriva foi 0. Então, para quem vai aplicar com drone, fica aí uma dica, toma cuidado que existe deriva sim, né? Agora, precisamos entender qual que é a dose, qual que, que vai causar algum efeito na cultura vizinha, por exemplo, né? Ou qual que é a faixa de segurança que eu vou deixar. Mas a deriva ela tem um decaimento, ela se comporta como um modelo de potência, né? Por exemplo, ele tem um decaimento rápido nos primeiros metros e depois vai um pouco mais devagar nas distâncias maiores, tá? Mas então é mais para mostrar para vocês que drone também pode causar deriva, que a gente precisa entender como a ferramenta funciona para tomar as devidas medidas, né? Sempre para fazer uma aplicação, então, com qualidade e segurança. Tá legal, pessoal? Bom, então, nossos 2 últimos slides aqui, a gente tem feito um trabalho bacana junto com o grupo Vitia, né? De inspeção de faixa de deposição. Isso, como eu disse, pode ser feito para aeronaves agrícolas, assim como para drones de pulverização. Essa foto foi feita lá no oeste baiano. A gente aqui está mostrando algumas regulagens que poderiam ser feitas na aeronave, né? Sempre pensando em melhor qualidade, maior segurança. Tá? Aqui um outro modelo, né? Muitas vezes tem um trabalho prévio à
avaliação da faixa de deposição e um trabalho posterior, que é para fazer algum ajuste quando é necessário, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida a mais sobre esse trabalho ou como ter esse serviço, né, aí pode entrar em contato com o Maicon, com o pessoal do Grupo Vitia, que é uma coisa assim, relativamente nova ainda, mas que tem um potencial muito bacana de trazer melhor qualidade nas aplicações, tá? E também é ágil, né? Quando a gente pensa que antigamente era muito mais difícil de fazer isso, tá, pessoal? Por fim, né? Já estamos passando um pouquinho do horário aqui. Como conclusão, digo o seguinte, pessoal, os drones, né, eles estão numa linear crescente de evolução, tem muita coisa vindo no mercado, drones cada vez maiores, o drone que a gente usa numa pesquisa hoje vai participar de uma reunião com pessoas lá da China, o cara já fala, mas isso aí a gente já não usa mais aqui, né? Quase igual o celular, né? Que hoje você compra um, amanhã já tem o melhor e você quer aquele melhor. Então, é uma coisa assim que evolui muito rápido. Porém, toda vez que você tem uma tecnologia evoluindo, isso traz coisas novas, né? E pode favorecer outros mercados, como o da aviação agrícola. Então, se vocês pesquisarem, né, a gente vê que a indústria tem feito um esforço muito grande em busca de novas formulações, novas patentes, para trabalhar com volumes mais baixos um pouco, pensando nos drones, e isso de forma indireta ou direta, né, vai favorecer as aplicações aéreas, que por tradição já usam esses volumes menores, né? Então vai ter, por exemplo, menos problema com entupimento, etc. A gente tem muita coisa ainda para ser pesquisada quando a gente pensa em aplicação aérea, equipamentos, formulações, faixa de deposição. Então, isso a gente precisa continuar fazendo, né, e buscando cada vez mais respaldo, mais respostas, né, tanto em pesquisas quanto em capacitação para técnicos, agrônomos, pilotos, terem uma informação para fazer uma aplicação cada vez melhor. E, por fim, né, esses estudos de faixa têm trazido resultados muito interessantes, né? Nós temos conseguido fazer um trabalho bem bacana, melhorando o rendimento, porque muitas vezes as faixas elas estão, por exemplo, menores do que poderiam estar, ou com uma qualidade inferior do que a gente poderia ter com ajuste simples. Então, como conclusões, eu deixaria esses pontos para a gente pensar, né, e trabalhar aí em ações futuras. Certo, pessoal? Agora, terminamos no horário praticamente combinado aí, 8h10. Eu gostaria de voltar a palavra ao Felipe e ao Maicon, agradecer muito mais uma vez o convite e principalmente a participação do pessoal que está com a gente aí até o final. Não sei se estão esperando o sorteio do livro ou se é porque a conversa estava boa, viu? Muito bom, Fernando. Muito, muito boa apresentação. Já queria deixar os parabéns aqui para você. Eu vou até parafrasear aqui um dos amigos que eu estou acompanhando o nosso chat, o Rafael Crema, disse o seguinte: que baita aula. Tá, eu acho que é justamente isso que a gente acabou de ver aqui agora na nossa live, viu? Parabéns pela apresentação. Excelentes informações, excelentes dados que você trouxe aqui para a gente sobre uniformidade de aplicação, sobre aerodinâmica, deposição, tamanho de gotas, né? E aqui encerrando aí com esses desafios aí que nós encontramos aí no campo. Muito legal, agradeço muito, você vai ficar aqui conosco, recebemos boas perguntas, tá? Feitas aqui para você. E eu quero aproveitar e convidar o Maicon também, que vai dar uma palavrinha para a gente. Opa! Deixa eu compartilhar o material aqui.
Bom, meus amigos, Felipe, todos estão vendo aqui a apresentação, tá tranquilo? Aqui tá ok, Marco. Tá ok? O som também, tá ok? Também. Então, meus amigos, mais uma vez, parabéns ao Fernando pela brilhante apresentação. Agora, em 10 minutos, nós vamos falar um pouco sobre os adjuvantes em si, pegando aí um gancho do que o Fernando apresentou, né? Sobre a aplicação aérea, com ênfase aí em aviões, drones e helicópteros. O tema é bem sugestivo, linha Active, acertando o alvo. O que vem a ser a linha Active? É a linha de adjuvantes, né? De adjuvantes premium do grupo Vitia. Eu quase que eu falei fertilizantes, porque a nossa linha é uma linha bastante extensa, né? De produtos. Além de adjuvantes, nós temos controle biológico, fertilizantes para solo, para folha. Enfim, é uma linha bastante extensa. Mas o grande foco hoje é falar dos adjuvantes, né? E nós temos aí uma linha de 5 produtos. E por que tantos produtos dentro de um portfólio? É porque nós acreditamos que um produto não é bom para tudo. É igual o canivete suíço. Adjuvante não pode ser considerado um canivete suíço, que é bom para todas as aplicações. Né? Então, nós temos 5 produtos com funções específicas, dedicados a cada situação, para ser mais assertivo. E começando, meus amigos, eu digo o seguinte, que a pulverização, o planejamento de uma aplicação, ela começa na limpeza e na descontaminação do tanque. Tá? Ela começa fazendo a limpeza do pulverizador, do sistema, antes de iniciar a calibração e a regulagem. Porque se eu não tiver o equipamento limpo, pode mascarar a minha calibração. Se eu tiver um equipamento sujo, eu posso causar uma fitotoxicidade, eu posso afetar a compatibilidade biológica dos biodefensivos que eu vou usar na sequência. Então, o Super Clean vem com esse apelo para que nós possamos fazer a limpeza e a descontaminação do sistema e dos tanques de pulverizadores, de hopper do avião. Então, é um produto aí que vai limpar sem agredir o seu equipamento. Bom, e como o nosso tempo é curto, né, nós vamos explorar um pouco sobre a aplicação de inseticidas e fungicidas, visando principalmente redução de perdas, né, e maior deposição de gotas no alvo. O que nós buscamos dentro de uma aplicação? O objetivo principal é esse, né? Ter o controle de pragas, doenças, no caso, ervas daninhas. Nós, do Grupo Vitia, temos um portfólio de biodefensivos, né? Desde produtos à base de bovéria, metarrísio. Temos aí um fungicida multissítio, que vai atuar no controle de doenças, assim como café, ferrugem no café, ferrugem na soja, antracnose. Então, o objetivo nosso é esse. É atingir o controle efetivo da minha praga, da minha doença. Mas, para isso, eu tenho que, primeiramente, acertar o meu alvo, reduzindo ao máximo as perdas por deriva, por evaporação,